verso de número 24 ao 27. O país que se divide em grupos que lutam entre si, certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos, e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, fale conosco, Pai, nesta noite. Fale aos nossos corações, manifeste a tua vontade nessa noite. Espírito Santo, tome a direção. Que o Senhor possa usar os meus lábios, usar a minha voz como um arauto do Senhor, como aquele que proclama a tua palavra com ousadia, com fé e com fogo, Senhor, nesta noite, Pai. Fale conosco, Espírito Santo, Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos falar do reino. Se tem uma mensagem central na Bíblia que Jesus pregava, era a mensagem do reino. O texto que nós lemos em Mateus fala do reino dos céus. Jesus começou o seu ministério sempre falando do reino. Ele falava de algo que viria, que chegaria e que chegou. Ele diz: é chegado a vós o reino dos céus, ou o reino de Deus. Mateus não fala do reino de Deus porque ele prega para os judeus, e os judeus têm um temor muito grande quando se fala do nome de Deus, e aí Mateus vai usar esse termo reino dos céus. Mas outro evangelista usa o termo reino de Deus, que é o mesmo reino, é o reino chegado. Quando Jesus chega, ele diz: é chegado a vós o reino dos céus, o reino de Deus. O Antigo Testamento, os profetas profetizaram e falaram desse reino vindouro, e Jesus vem e inaugura esse reino na terra. Ele traz esta mensagem do reino, do seu reino, do reino que veio, do reino que está entre nós, que habita entre nós. Esse reino, ele pode ser um reino presente, mas também é um reino futuro. É um reino presente na dimensão espiritual, mas será um reino presente literalmente quando Cristo vier para reinar nessa terra. Glória a Deus. Então ele começa a sua mensagem em Mateus falando sobre o reino dos céus. E a porta para entrar nesse reino, ou a chave, e aí eu vou usar igual os itinerantes agora. Irmão, pegue a chave aí. Se você quer entrar no reino dos céus, tem uma chave de Deus para você, para entrar nesse reino. Glória a Quem Deus. quer entrar no reino de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Quem quer essa chave para entrar no reino de Deus? Glória a Deus. E aí, se eu fosse um itinerante pregador de um evangelho que falasse apenas de prosperidade, mas essa chave tem um preço, meu irmão, e você não pode entrar sem pagar o preço. Se você quer essa chave, se você quer entrar no reino dos céus,
Pega um envelope aí, coloca R$100 aí dentro, venha pegar essa chave. Só que a gente não é um pregador que prega sobre a prosperidade em si. Essa chave, ela é uma chave que se chama arrependimento. Aleluia. Glória a Deus. É uma decisão. E você passa de um reino terreno e passa a adentrar em um reino celestial. Por isso que ele começa dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. A chave para entrar no reino de Deus é o arrependimento. O arrependimento sincero, o arrependimento verdadeiro, o arrependimento genuíno. Não um arrependimento da boca, mas um arrependimento do coração. Verdadeiro, sincero para com Deus. Glória a Deus. Essa é a chave para entrar no reino de Deus. E quando ele diz é chegado o reino, ele está apontando para si. E esse reino, ele traz algumas coisas. Perceba que a dimensão do reino, ela vai se misturar com a dimensão da terra. Nós vivemos em duas dimensões. Nós vivemos na dimensão normal, na dimensão carnal, que é a dimensão da terra, mas o reino, ele está na dimensão do espírito. Nesse exato momento, a dimensão espiritual está em luta contra a dimensão da carne. E esse reino de Cristo é a dimensão do espírito, onde céus e terra se encontram. Quando Jesus veio a essa terra e ele inaugura o seu reino, ele traz consigo o seu reino, ele começa o seu ministério. E ele vai sempre falar em suas parábolas. Ele vai dizer: olha, o reino dos céus é comparado a um homem que foi viajar e ele entregou alguns talentos, e ele entregou para alguns 10, 3 e 1 talento. A Bíblia diz que aquele que ganhou 10 foi lá e multiplicou, aquele que ganhou 7 foi lá e multiplicou, aquele que ganhou 1 talento, ele foi lá e enterrou, ele escondeu. Quando o seu Senhor voltou, ele pediu conta, prestação de conta dos talentos que foi entregue. Aquele que tinha ganhado 10, ele falou assim: Senhor, você me deu 10, eu fui lá e negociei, multipliquei. E o Senhor vai dizer: rapaz, você é um bom e fiel, entra para o reino. E aquele que escondeu o talento, o Senhor disse para ele: servo mau, infiel, até o pouco que tu tinha será arrancado de ti, e eu vou entregar aquele que multiplicou. Então perceba que no reino há responsabilidades e compromissos. E aí Jesus vai sempre falar do reino. A sua mensagem, se a gente falar qual é a mensagem principal de Jesus na Bíblia, no Novo Testamento, é a mensagem do reino. Glória a Deus. Jesus sempre trazia essa mensagem sobre o seu reino, o reino da terra. E aí quando ele começa o seu ministério, e ele começa a andar, ele encontra com o cego. E no reino dos céus, os olhos dos cegos serão abertos. Por isso que ele disse ao cego: ei, veja, o que é que você quer? Ele sempre faz uma pergunta. É por isso que eu perguntei aqui: você quer esse diabo? Então se levante e venha. Quando Jesus estava escolhendo os 12, ele estava passando, ele viu Pedro, Tiago e João. Ele falou: ei, vocês querem me seguir? Ele falou: quer. Então venha aí, siga-me. Quando ele está passando na coletoria dos impostos, ele vê Mateus vê Jesus, e Jesus disse: venha, siga-me. Mateus larga tudo e foi seguir o mestre. A chamada para o reino, ela é um convite. Ela não é uma imposição. Ei, vem para o meu reino. Bora, pode vir. Vem. Não é uma imposição, mas é uma chamada. Jesus está passando e está dizendo: ei, você quer me seguir? Venha, siga-me. É uma decisão. E a pessoa decide seguir o reino. Da mesma forma, é seguir no ministério, na obra. Jesus encontra com o cego e diz: ei, veja. Jesus encontra com o coxo, com o aleijado. Ei,
Glória a Deus. No reino de Deus não tem nada quebrado. Aleluia. No reino de Deus não tem nada faltando. Aleluia. No reino de Deus tudo está em ordem. Glória a Tudo Deus. está no seu devido lugar. Aleluia. Todas as coisas estão em perfeito estado e em perfeita condição. Aleluia. No reino de Deus não há confusão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. No segundo texto que nós lemos, em Marcos capítulo 3, versículo 24, vai dizer assim: o país que se divide em grupos, que lutam entre si, certamente será destruído. E o povo de Deus não pode ser um povo alienado e andar em divisões lá fora e aqui dentro. Como é que o diabo age em um país? Como é que ele age para destruir uma família? Ele causa intrigas e divisões. Ele bota um contra o outro. Pensamentos de direitas, pensamento de esquerda. O que está acontecendo no nosso país é uma ação maligna, uma ação demoníaca que dividiu o Brasil em dois grupos. Uns de direita, que defendem o Bolsonaro, o bolsonarismo, outros de esquerda, que lutam e defendem o Partido dos Trabalhadores, na figura do presidente Lula. E essas pessoas lutam, brigam lá fora, discutem entre si por causa de partidos. E o diabo estaria batendo palma. É isso que eu queria. Eu dividi o Brasil. Eu dividi o povo. Eu dividi a igreja. A igreja está dividida. Uns são de esquerda, outros são de direita. Mas a igreja de Jesus Cristo, a igreja que está alinhada ao reino de Deus e que não pertence a esse mundo, ela não é de direita, ela não é de esquerda, ela é do partido do céu. Glória a Deus. Ela é do partido Aleluia. de Jesus Cristo. Ela é do partido daquele povo que está pregando o evangelho e está dizendo: o meu reino não é desta terra. Aleluia. Glória a Eu Deus. não sou desta terra, eu não sou desse lugar, por isso eu não defendo A, por isso eu não defendo B, eu defendo o reino de Deus. Aleluia. Eu prego o reino de Deus, eu prego cura, eu prego salvação, eu prego milagres, eu prego a família unida, Cristo Jesus, único Senhor e Salvador. Aleluia. Essa é a posição daqueles que fazem parte do reino vindouro, do reino já existente e do reino que será estabelecido nessa terra. Aleluia. Glória a Deus. Nosso reino não é daqui. Nós não somos daqui. Até porque nós somos aqueles que fomos levantados para anunciar o reino de Cristo na terra. Aleluia. Glória a Deus. Antigamente, quando havia guerras e o rei vencia uma guerra, eles estavam lutando aqui, guerra, batalha, e o rei vencia a guerra, eles levantavam uma pessoa que era aquele que ia dar a mensagem para o povo que estava lá na cidade, esperando o resultado da guerra. Se o rei ia vencer ou se o rei ia perder. Porque se o rei perdesse, um ia sair correndo e ia dizer: ei, deu ruim, galera, deu ruim, perdeu, corre, cada um por si, porque o inimigo está vindo e eles vão tomar conta, eles vão destruir tudo, vão matar todo mundo. Então, corre para as montanhas, foge, se esconda. Mas quando o rei vencia, ele vencia a guerra e ele tomava a bandeira do inimigo, que se chamava Evangelho. O Evangelho se levantava, e o Evangelho era uma boa notícia. Se levantavam e a Bíblia diz que ele saía também correndo, ele ia correndo na frente de todo mundo. Por isso que os nossos pés são os pés preparados para o Evangelho. Aleluia. Ele saía correndo e ele chegava na cidade e ele tocava uma trombeta. E ele dizia: o rei venceu,
do Evangelho para o povo. Naquela época não tinha WhatsApp, naquela época não tinha um telegrama, não tinha telefone. Naquela época a mensagem era para o povo morrer. Tu botava aqui uma mensagem, era o pombo, soltava o pombo, tu sabe Deus o pombo ia chegar lá, se não fosse desviar o caminho. Se um gavião ia pegar ele, por isso que eles mandavam um mensageiro. E esse mensageiro trazia a boa notícia para o povo que estava esperando se o rei ia vencer ou não. Aleluia. E assim fez. Cristo venceu. E a boa notícia do Evangelho chegou ao povo. Está dizendo, ele venceu. Ele vai tomar o trono. Ele vai reinar. Jesus Cristo virá e está vindo. E essa é a notícia do Evangelho. Ele já venceu a luta e ele está vindo no seu cavalo branco agora para se assentar no trono e governar para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Sabe quem são os arautos? Aqueles que têm que falar da boa notícia? É cada um de nós aqui. Nós somos os arautos. Ele venceu na cruz e agora tem que anunciar. Ele está vindo para vencer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Só que diz o texto assim, olha, ninguém pode entrar na casa de um homem forte. E aí eu gosto sempre de usar umas peças que pegou. É aqui vem o nosso. Ele aqui está guardando a casa. É que vem uma sombra aqui dentro, guarda, dentro da casa. Ele está guardando a casa, ele é um homem forte. E aí esse aqui vai querer lutar com ele, vai querer invadir e pegar a família que está lá dentro. Vai lá, combate lá no homem forte. Não, vai lutar. Vem de novo. Me quebra, pastor. Esse aqui é forte. Chamou não, vou apelar para aqui aí. Aí, agora esse aqui vai lutar contigo. Vai lá, derruba ele, vence ele. Segurança. Tchau. Dá não, bebê. Não vai não. Vai não. Fica aí. Olha o que o texto diz. O texto diz o seguinte: ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Agora sim, agora vai. Aí tem que arrumar uma corda além de amarrar ele. Corre indivisível do Chapolin. Mas aí o que a Bíblia diz? O homem forte e valente está aqui. Fica aí, valente. Fica lá, valente. Aleluia. Aí a Bíblia diz: só tem como vencer o homem forte se eu chamar um homem mais forte que ele. Eita. E aí só tem um que é mais forte que ele. Verdade. É Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Mas olha só, Ele já apagou. ele entra Apelou pra quê? e pega os bens que estão dentro da casa. E diz assim: aqui agora é teu. E aí ele leva para si. Esse aqui eu conquistei. Aleluia. Amém? Agora, deixa eu explicar para você essa palavra. O homem forte que cuida dessa terra é o diabo, é o Satanás. É ele que está lutando contra você, contra a sua casa, contra a tua família, contra as tuas coisas. E ele está aqui, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, pertence ao maligno. Mas um homem mais forte que ele se levantou, que foi Cristo, venceu ele na cruz. Cristo entrou. Sabe quem eram os bens? As coisas preciosas? Éramos nós. Aleluia. E nós estávamos aqui, acorrentados, presos pelo pecado, por Satanás. Mas Cristo, quando venceu na cruz, ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele entrou na casa, nos libertou e nos levou para o seu reino. Aleluia. Glória a Deus. Cristo nos libertou do diabo e do pecado. Aleluia. Ele venceu esse homem forte. Amém? Amém. Glória a Então Deus. ninguém pode entrar na casa de um homem forte
Aleluia. Você também é forte agora. Você pode vencer todo o mal que foi feito pelo diabo. Tudo que o diabo roubou da tua casa, da tua família, dos teus bens, da tua saúde, de todas as coisas. Você agora pode se levantar contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. E tomar aquilo que um dia ele levou de você. Glória a Deus. Jesus por isso. Agora deixa eu explicar para você como é que o reino de Deus surgiu. O reino de Deus, ele aconteceu, começou no Éden. Quando Adão foi formado da terra, Adão foi formado da terra e foi soprado em suas narinas o fôlego da vida. No Éden havia um encontro do céu e da terra. O céu e a terra no Éden, eles eram um só. A terra de forma física comia, bebia, se relacionava com os animais, tinha as árvores, mas também era um ambiente do céu. Deus vinha na viração do dia, todos os dias, e se relacionava com Adão. Naquele momento, céus e terra se uniam. O homem físico e o homem espiritual se uniam, e ele estava em um ambiente da terra, em um ambiente do céu. Por isso que o Éden era um lugar perfeito. Não tinha pecado no Éden, não tinha maldade no Éden. O leão não comia as ovelhas, o leão pastava igual o gado, ele não matava, não havia doença, não havia maldade, não havia peste. O homem era perfeito, porque ele estava em perfeita harmonia com o reino dos céus. O Éden era o lugar mais perfeito na terra. Céus e terra se encontravam no Éden, e Deus estava lá se relacionando com o homem. Aleluia. Glória a Deus. Só que o pecado errou. Adão errou. Adão pecou. Adão decidiu comer da árvore. E Adão sai desse ambiente. Adão está dizendo para Deus: Deus, eu não quero o céu. Eu não quero obedecer. Eu quero a terra. Adão escolheu a terra. E por isso ele sai do Éden. Ele sai da dimensão espiritual do céu. Ele sai da presença de Deus e vem para a terra. E quando ele sai do céu, quando ele sai da terra, da dimensão espiritual, ele vem para a terra. E na terra ele encontra a morte. O leão já não pastava mais. O leão já se tornou um predador perigoso. As ervas daninhas começaram a nascer. A Bíblia diz que a terra era uma planície. As montanhas começaram a surgir. E o homem precisou trabalhar para comer. A mulher teve no seu parto as suas dores multiplicadas nas dores de parto. E o homem que estava em um lugar perfeito, em harmonia com Deus, se tornou um homem imperfeito, separado de Deus, e começou a viver do jeito dele. Começou a caminhar da forma que ele achava que tinha que caminhar e viver. Só que ele sai da eternidade e vem para um lugar de morte. Só que Deus não o deixou só lá. Quando a gente chega no Êxodo, que Deus levanta um homem chamado Moisés. Aleluia. E vai dizer: Moisés, construa um tabernáculo, construa um lugar para que eu possa vir e habitar no meio do povo. Glória a Deus. E habitar no meio de vocês. E aí Deus vai dizer para Moisés: construa o tabernáculo da mesma forma, com as mesmas dimensões e características do tabernáculo que tem no céu. Aleluia. Deus pega o projeto do céu, o
faça da mesma forma, com Aleluia. as mesmas dimensões, com as mesmas larguras, porque agora eu vou vir com o meu reino e eu vou habitar no meio de vocês. Glória a Deus. Aleluia. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu não vou deixar vocês nesta terra sozinhos. Construa um tabernáculo. Eu Aleluia. estarei no meio de vocês. Glória a Deus. Lembra que Jesus disse: eu dei uma chave para vocês. Jesus lá já no Novo Testamento ele vai dizer: é vindo o reino dos céus. O que é que ele diz primeiro? Arrependei-vos. Amém. A primeira chave que nós aprendemos para entrar no reino é o arrependimento. E agora segura aí, depois eu vou te ler. Eu vou liberar para você a segunda chave para entrar no reino de Deus. Amém. Quando Moisés constrói o tabernáculo, Deus dá uma ordem para ele. Deus ia habitar num lugar chamado Santo dos Santos, onde uma cortina era fechada e o homem não podia entrar de qualquer maneira. Ele não podia entrar naquele tabernáculo. E aí Deus diz assim: pega um cordeiro de um ano perfeito. Quando você for entrar na minha presença, quando você for entrar na dimensão do meu reino, onde a minha presença está, esse cordeiro vai ser a chave. Coloque as mãos sobre a cabeça desse cordeiro, desse bode, também podia ser representado por um bode. Coloque as mãos, confesse os seus pecados. Os seus pecados serão transferidos para esse cordeiro. E aí, no Antigo Testamento, tinham dois bodes. Um que era chamado bode expiatório. Esse era enviado para o deserto, para morrer no deserto. E o outro, ele seria morto. Então eu pego os seus pecados, eu transfiro para ele. O sacerdote colocava as mãos na cabeça do bode, transferia os seus pecados, os pecados do povo, para aquele bode, ou para aquele cordeiro, sem defeito. E aquele cordeiro, ele era morto, ele morria, o seu sangue era derramado. Significava que todos os meus pecados haviam sido transferidos para aquele animal inocente, que não tinha culpa de nada. Eu pegava os meus pecados e transferia para ele. E aí, através da morte do cordeiro, da morte do bode, eu tinha acesso para entrar no Santo dos Santos. Sabe qual é a chave? A segunda chave para entrar no reino: a morte do cordeiro. A morte do cordeiro abriu a porta para eu entrar no lugar santo, na presença de Deus, no reino de Deus, na dimensão do Espírito de Deus. A sua morte nos trouxe reconciliação. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o poder da morte. Não da de qualquer morte, mas da morte do cordeiro. Glória a Deus. Da mesma forma, quando você chega já lá no livro de Reis, já não é mais um tabernáculo, já é o templo. Mas o mesmo princípio prevalece. Para o sacerdote entrar no templo, ele tinha que todos os anos pegar um cordeiro, botar as mãos, confessar os seus pecados, confessar os pecados de todo o povo. O cordeiro era morto e ele entrava com a oferta e pegava o sangue numa vasilha, ele levava para dentro do Santo dos Santos. Ele pegava esse sangue, ele aspergia em cima da arca da aliança, da presença de Deus, e a presença de Deus vinha e liberava perdão para o povo. Só que isso tinha que ser feito repetidamente, todos os anos. Todos os anos o sacerdote tinha que fazer este ritual. Aleluia. Lembra quando Moisés entrava para orar do templo? A Bíblia diz que uma cortina de fumaça fechava, se assentava sobre o lugar santo, e
falava com Moisés face a face. Aleluia. Só tem um lugar que é possível falar com Deus face a face. Não é da terra. Você precisa sair da terra e se transformar, transportar para o reino de Deus, para o reino da sua presença. E aí Jesus nos deu a dica. Ele disse: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Deus que te vê em secreto, Ele te recompensará. Neste momento em que você está saindo da dimensão da terra, neste ato de fé, você se coloca na presença dele e o reino vem. E é nesse lugar que céus e terra se encontram. Aleluia. É na oração, é quando você dobra os seus joelhos e o sangue do Cordeiro já foi derramado por nós. Nossos pecados, os seus pecados foram levados sobre si no madeiro. Ele fez a expiação por nós. Ele entregou o seu sangue. Ele, como o bode expiatório, foi morto do lado de fora. Ele foi sacrificado do lado de fora de Jerusalém. O bode expiatório levou os nossos pecados para o deserto. E ele morreu no deserto. E o seu sangue foi aspergido em cada um de nós. Aleluia. Lembra do sangue que foi colocado nos umbrais das portas quando o povo estava no Egito e a morte passou, mas não entrou naquela casa onde estava o sangue do Cordeiro? Aleluia. Nós fomos selados pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, e nós temos o selo de Cristo. Céus e terra se encontram quando nós temos fé em oração. Aleluia. Só que continua no Novo Testamento agora, quando Jesus vem, ele diz assim: é chegado o reino de Deus. Ele está dizendo: cheguei, Brasil. Sim. Jesus disse assim: ei, cheguei, Brasil, cheguei. E ele é conhecido como Emanuel. Você sabe o que significa Emanuel? Ele está dizendo assim: cheguei, Brasil. Eu estou aqui, ó. Cristiano Ronaldo bateu no peito e disse: eu estou aqui. Ele está dizendo: eu cheguei. Eu sou o Deus do tabernáculo. Eu sou o Deus do Éden. Eu sou aquele que vinha na fumaça. Eu sou aquele que quando Moisés subia no Monte Sinai, fumaça, fogo, terremoto, relâmpago, eu estou aqui caminhando no meio de vocês. Aleluia. É por isso que todo lugar que Jesus passava, o reino de Deus caminhava no meio. Ele era o único, foi o único que sobrou para trazer o reino para a terra. Sabe por quê? Porque não tinha pecado. Ninguém podia trazer o reino para a terra. Ninguém podia abrir este portal dessa dimensão do reino, senão Cristo, porque ele não tinha pecado. E quando ele pisa na terra como um homem, como uma figura de homem, ele pisa e o reino pisa na terra. Por isso, onde ele passava havia cura, onde ele passava havia libertação, onde ele passava os demônios estremeciam, eles saíam, eles até diziam: o que vieste fazer aqui antes do tempo? Eles já sabiam. Céus e terra pisou, o céu pisou na terra quando Jesus pisou nesta terra. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se você quer andar no céu, se você quer ir para a dimensão do céu, receba a terceira chave. A dimensão do céu, ela só pode ser acessada através de Cristo. Aleluia. Eu entro através de Cristo, um convite dele. Ninguém entra de qualquer jeito. Ninguém entra porque eu vou entrar, quero entrar. Ele não vai entrar assim.
você é convidado, você é chamado por Ele. E este convite se chama a graça. Aleluia. Você aceita o meu sacrifício por você? Você me reconhece pela fé como o substituto do seu pecado? Jesus substituiu os nossos pecados. Jesus era o bode expiatório, o cordeiro pascual. Ele foi morto, derramou o seu sangue e abriu a porta. E agora eu preciso receber o convite. Você quer? Aí eu digo, eu quero. Eu aceito. Eu não quero ficar nesta terra. Ficar nesta terra tem morte. Ficar nesta terra tem dor. Ficar nesta terra tem condenação. Todos que estão do lado de cá na terra estão condenados à morte eterna. Mas Cristo abriu uma porta e Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra nesta terra, mas tenha a vida eterna. Então eu tenho que ir até Cristo, eu preciso agir, me levantar, crer nele, confiar nele, que ele é a salvação. Aleluia. E ele me transporta da morte para a vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Só que ele não parou por aí. Não parou por aí. Porque Jesus não estava no nosso meio. E agora? Ele se foi. Nós cremos que ele vai voltar. Nós cremos que a sua vinda está muito próxima. Nós podemos até dizer que estamos sentindo o cheiro de terra molhada. Aleluia. E quando a gente sente esse cheiro de terra molhada é porque está vindo chuva. Quando você ouve os trovões, geralmente o trovão, o vento, ele vem antes da chuva, porque ele está anunciando que está vindo uma grande tempestade. Quando você ouve os trovões, logo na nossa mente diz o quê? Tem chuva aí. Aleluia. Quando você vê e sente aquele vento frio, você está dizendo: olha, esse é vento de chuva, vai chover. Ei, nós estamos sentindo o cheiro de terra molhada. Glória a Deus. O vento do Espírito está soprando em todas as partes. Os lugares estão sendo abalados. A terra está gemendo. A natureza está clamando, porque os ventos estão vindo. Eles estão soprando de norte a sul, de leste a oeste, do Brasil na China. O mundo, o governo, as pessoas estão sendo abaladas. As igrejas estão sendo abaladas. O mundo está sendo abalado, porque Ele está vindo. A sua presença está vindo. Os seus cavalos já estão cavalgando. Ele já está preparado. Ele já está preparado. Ele está vindo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E nós que somos do céu, que fomos chamados para este reino, a nossa esperança é: Ele está vindo. E o que a gente tem que fazer agora? É anunciarmos para o canto: Ele está vindo, Jesus está vindo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino já está aqui, o reino já é presente, o reino já está no nosso meio, e Ele está prestes a reinar. Aleluia. Ele está prestes Glória a Deus. a chegar em Jerusalém. Aleluia. A Bíblia diz que quando Ele vir, a cidade santa, a nova Jerusalém, vai vir do céu e vai pousar em cima da Jerusalém terrestre. Glória a Deus. Uma terra do céu, os céus se encontrarão com a terra. Lembra do sonho de Jacó? A escada começava na terra e dava nos céus. Deus deu a visão para Jacó: Jacó, assim vai acontecer
e de lá para cá. E os anjos vão subir e descer. A terra se encontra com o céu. Aleluia. 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 Mas o que fazer agora? Porque ele não está aqui fisicamente. Só que ele não nos deixou sozinhos. Glória a Ele Deus. diz assim aos discípulos: ei, eu não vos deixarei só. Aleluia. E os discípulos: não, Senhor, não vá. Jesus já tinha ressuscitado. Jesus já estava caminhando com Pedro, com Tiago, os discípulos estavam maravilhados. O homem viveu, o homem ressuscitou, agora ele vai tomar o trono, agora ele vai reinar. Mas Jesus disse: não é a hora. Eu vou preparar um lugar, eu vou preparar a morada, e eu vou voltar para vir buscar você. Aleluia. Glória a Deus. Ei, não é a promessa de um político, não é a promessa de um presidente, não é a promessa de um pastor, não, é a promessa dele. Ele diz: ei, eu vou vir te buscar. Glória a Deus. Fica no teu lugar. Aleluia. Fica onde você está. Glória a Deus. Suporta a dor, suporta o sofrimento, suporta a agonia, porque eu venho te buscar. Aleluia. Aguenta firme, porque eu estou chegando. Aleluia. Aleluia. Ele diz nesse exato momento: eu não vou te deixar só, eu vou mandar o outro. Aí os discípulos olharam assim: outro? Mas tem outro? Tem outro? Será que você é mais poderoso que ele? Se ele que estava aqui curou, salvou, libertou, ele ressuscitou, e ele está dizendo que tem outro. Jesus: o outro mesmo de mim. Aleluia. Eu vos enviarei o Espírito Santo de Deus. Glória a O Deus. Espírito que é mesmo de mim, eu enviarei para você. E Aleluia. você não mais ficará sozinho. Quando Jesus parte, ele está mandando a outra e última chave para acessar o reino de Deus. Antes ele vinha no tabernáculo, no Antigo Testamento, ele vinha para a tenda e os homens entravam para a tenda, mas só o sumo sacerdote podia fazer isso, só Moisés podia fazer isso. No livro de Reis, no templo, só o sumo sacerdote, nem o rei podia, nem Davi podia entrar, só o sumo sacerdote. E ele tinha que degolar um animal, pegar o sangue, confessar os seus pecados para entrar. Quando Jesus vem, as multidões vão atrás dele. Para onde Jesus ia, as multidões iam, estavam seguindo ele. E tudo é externo. O tabernáculo é externo, Jesus era externo, ele estava lá, mas as pessoas estavam só acompanhando, elas só viam, mas elas não sabiam de fato quem ele era, elas não experimentavam. Mas quando ele foi, ele disse: agora eu vou enviar o outro, e vocês não vão ficar só, e este reino agora, que era externo, agora vai habitar dentro de você. Aleluia. Glória a Deus. Ei, sabe onde céus e terra se encontram agora? Sabe onde céus e terras estão se encontrando agora? Aqui nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Quando a igreja se junta, quando a igreja está de pé, quando o Espírito do Senhor vem em nós, o reino de Deus habita dentro de mim. Aleluia. Glória a Deus. E ele